Eu mando as duas aulas para o pastor. Então, esse foi o problema aqui. Mas já está. Então, nós paramos nessa parte aqui que o homem foi criado diferente de todos os seres e ele reproduz sua própria espécie. A letra C, o pastor coloca que o homem foi colocado numa posição exaltada. Cá embaixo ele coloca o versículo, capítulo 1, versículo 26, dizendo que fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os outros seres vivos, como uma espécie de o versículo que é sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o pastor que quer mostrar aqui, primeira coisa, por que o homem foi criado distinto? Porque se nós observarmos os seres, os animais, as aves e tudo, foram reproduzidos diante da voz de Deus, como eu falei. O homem foi criado pela própria mão de Deus. Segunda coisa, os animais não são criados à imagem de Deus. Os animais não têm a imagem de Deus e a semelhança de Deus neles. Que mais à frente estaremos tentando explicar o que seria a imagem e semelhança de Deus no ser humano. E, além de tudo, Deus dá ordem para o homem dominar, ou seja, todas as coisas estavam sujeitas ao governo do homem. Isso é literalmente, o primeiro casal era quem governaria a terra. Deus tinha dado o domínio na terra na mão do homem. Então, o homem era para sujeitar a terra. Razão essa que, porque a terra foi amaldiçoada após o pecado do homem? Porque a terra estava sujeita à autoridade do homem. Então, todas as coisas que foram criadas estavam debaixo do governo do homem. E aqui está até classificado o que estava debaixo do governo do homem: todos os animais, como aves que voam no céu, os animais domésticos, esses que estão criados em casa, os animais selvagens, os répteis, tudo estava debaixo do governo do homem. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, que a terra, quando ela foi criada, e ela reproduziria por si só, mas Deus colocou o homem para cuidar da terra. O governo da terra estava sobre a mão do homem, e o homem poderia dominar a terra, mas trabalhar na terra. Lembrando que o trabalho não é consequência do pecado, como muitos alegam. Não sabe disso. Porque tem pessoas que até falam assim: quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão, que ele vai ver. Porque por causa dele eu estou sofrendo trabalhando. Não. O sofrimento, irmão, do trabalho veio pós o pecado, porque o trabalho se tornou laborioso. Porque o pecado faz com que nós reclamamos de tudo, que nós sejamos infelizes com tudo. O pecado faz com que nós venhamos a ver a boa criação de Deus como algo ruim. Então, essa é a razão que o pecado hoje, ele é, melhor, o trabalho hoje se torna algo pesado. Por quê? Por exemplo, se você trabalha na construção, você acha pesado, porque você está lá e às vezes está pegando peso. Mas se você trabalhar, por exemplo, na polícia, você vai estar andando de carro ou paisando alguma cidade e você vai achar pesado porque você está vendendo hora, está fora de casa, longe dos seus filhos, está andando pela rua ou de carro a pé e sujeito a morrer a qualquer momento se encontrar algum tipo de bandido perigoso. Então, já começa por aí. Se você trabalha sentado no escritório, muito que você vai sentar, você vai achar difícil estar o dia inteiro, que as horas parecem não passar, a coluna dói, os pés dói, a mão dói, a cabeça dói por ficar na frente, às vezes, de uma tela de computador e coisas assim. Então, sempre o trabalho devido ao pecado vai ser algo pesado para nós, indiferente de que trabalho seja. Mas antes do pecado era prazeroso. O homem, ele tinha prazer naquilo que ele fazia. Por exemplo, o homem tinha prazer em estar na presença de Deus. Quando ele pecou, o que, que ele fez? Escondeu, porque aquela presença de Deus já não era tão bem-vinda para o homem devido à situação que ele se encontrava. Por exemplo, hoje, se nós formos olhar na ótica espiritual, oração seria uma bênção e muito desejada para nós, verdade ou não? Mas vamos ser verdadeiros. O seu corpo quer orar?
Você quer orar? Você não quer orar. Você quer ler Bíblia? Não. Você quer consagrar? Não, porque você quer levantar de manhã sem orar e tomar o seu café alegremente e não quer pegar num livro para ler, nem coisa nenhuma que ele vai aguçar a sua espiritualidade. E isso não é o que nós queremos. Por quê? Porque o pecado fez isso. O homem tinha prazer. O que a Bíblia não fala? A Bíblia sugere. Nós temos que entender que a Bíblia sugere e não fala. Que Deus estava em todas as viradas do dia para estar com o homem. O povo, a Bíblia sugere, porque quando o homem pecou na virada do dia, Deus chegou para conversar com o homem. Isso não é uma regra. Dentro da hermenêutica, que a interpretação correta é que todos os dias Deus vinha falar com o homem. Mas suponhamos que fosse, ou que fosse uma vez por semana, não importa, mas era prazeroso estar na presença de Deus. O pecado transformou isso ruim. Os irmãos estão compreendendo? Exemplo, eu entendo que nós temos que ter regras no nosso culto, mas se fôssemos olhar uma verdade, seria muito prazeroso estar em um culto, sem importar com o tempo, verdade ou não? Mas o que nós fazemos quando dá 1h30, ou muito 2 horas, que o pregador já estendeu, até com a exposição boa da Bíblia? Fazemos o quê? Às vezes até levantamos o braço para ver se o pregador desconfia e acaba logo para terminar o culto. Irmãos, o que eu vou contar aqui, eu não estou brincando, isso é verdade. Lá no campo nosso da região de Coronel Fabriciano e Patinga, no campo na época que hoje é presidido pelo pastor Júnior, o nosso irmão Zanda até o conhece, mas antes era presidido pelo pastor Antônio Rosa. Tinha um pastor, eu não vou falar o nome, vai que alguém aqui conhece, que ele já foi missionário em outro lugar. Ele colocou um relógio na igreja dele que falava quando dava 9 horas, que o seu tempo acabou. Primeiro ele tocava um sino, um despertador, e dizia: o seu tempo acabou. Para você devolver o microfone na hora. E não importava a hora que te passasse, se era 8h30, que era os costumes das igrejas, naquela época o culto começar às 7h30 e terminar às 9h. Então, 1h30 de culto, e que eu achava até bem proveitoso. Eu não sei como que eles conseguiam fazer tanta coisa num culto de 1h30, e hoje nós temos, às vezes, 2 horas, 2h30 de culto, e não é feito nada nos cultos. Eu não sei o que acontece. E, para o final das contas, a pregação dura 25 minutos, e não tem pregação. O pregador que preparou o sermão durante a semana inteira, ali lutou para preparar um sermão, eles dão 25 minutos para pregar, que não dá para pregar nem uma pregação temática bem pregada. Estou falando de pregador, principalmente dos irmãos que estão aqui sentados num banco de teologia, para poder aprender e que já passou pela homilética, pela hermenêutica, que com muito que talvez você não conheça tanto da Bíblia, mas você consegue dar uma pregação de 30 minutos, mesmo que seja temática. E se você não tem tempo para pregar, porque eu não concordo com esse negócio. Eu concordo sim. Você chegou na igreja, que a Assembleia de Deus faz isso muito. E de repente você vai visitar uma Assembleia de Deus, ou não sei se todos aqui são assembleanos, e alguém te pega lá na hora: vamos ver, o nosso irmão Kleber vai pregar, nosso irmão Rob vai pregar, e você vai lá e prega. Mas se você é convidado para pregar, hoje te comunicar que você vai pregar domingo que vem, você já tem que preparar. Não inventa essa história de chega no altar lá, que o pessoal fala altar, no púlpito e abra a boca e Deus fala, que Deus não tem compromisso com esse tipo de gente, não, irmão. Se você que está estudando aqui ainda, Deus te permitiu ter uma semana, estuda. Mas tem pessoas que não fazem isso. E o que eu estou dizendo é, devido ao pecado, nós não queremos fazer isso. Mas Deus colocou isso no homem. O homem tudo era prazeroso para ele em relação a ele e Deus. Por isso que quando você vai buscando a Deus e vai se tornando mais parecido com Deus, os seus desejos são aguçados em buscar as coisas de Deus, você começa a não ter muito prazer nas coisas aqui da terra. Aí as pessoas passam a te ver de que maneira? De forma diferente. Você é o santarrão, ela é a santarrona, porque que ele acha que é melhor. Aí você percebe que determinados tipos de conversa não te agradam. Então, os ambientes vai fazendo com que você não quer ficar mais naquele local por muito tempo. Isso seja até às vezes no meio da sua família. Se você é um bom crente e ali há palavras com chocarrice, com parvoz, esse tipo de palavras que não produzem nada espiritual e com conteúdos imorais, você não fica ali. Você não sorri daquilo, você não acha engraçado.
E então as pessoas começam a te ver diferente, que é até uma figurinha que eu já vi de vários corpos humanos com vela no lugar da cabeça. E chegou alguém lá com uma lâmpada, então ele se tornou diferente e foi enforcado, porque ele era diferente dos demais. E assim às vezes ocorre conosco. Mas nós temos que ter esse desejo de buscar Deus, essa vontade de servir ao Senhor. E é isso que Deus colocou no homem. Por exemplo, quantos aqui já ouviram falar dos puritanos? Faz assim com a mão. Puritanos, irmãos já ouviram falar? Por que Amém. foram chamados de puritanos? Não é porque a palavra puritano veio do latim como puros, mas não é porque eles achavam eles puros. É porque era de um sentido de chocarrice com eles, com zombaria. Da mesma maneira que hoje, por exemplo, nós somos chamados de cristãos, não é porque as pessoas viram e falaram, oh, eles são cristãos, não. Eles chamaram lá em Antioquia os primeiros crentes de cristão com sentido pejorativo, de crítica. Em falar, oh, ali os seguidores de Cristo, desse Cristo que eles falam aí que morreu e ressuscitou, esse era o sentido. Quando eles chamaram os primeiros cristãos de o caminho, também era no sentido pejorativo, e não no sentido que nós pegamos para nós hoje. Que você é cristão porque você é discípulo de Cristo. Que você é cristão porque você segue os passos de Cristo. Que esse é o sentido da palavra cristão. Alguém pode até falar, ah, mas cristão não quer se dizer pequenos Cristo? Não. Cristão não quer dizer pequenos Cristo. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Pode ter uma conotação que você pode aplicar, que por você seguir a Cristo, e você pode ser considerado, mas não significa. Você nunca vai pegar um dicionário em grego, que é a palavra cristão. Eu até olhava. Hoje eu conversava com minha esposa, que ela faz uma matéria de formação espiritual, e falando a respeito de cristão, que inclusive eu até falei com ela que a palavra cristão, ela traduzida para o espanhol, dá a palavra certinho no grego, que é cristianos. Então, os hispanos falam cristianos, que eles não falam cristão como nós. E essa palavra não tem a ver com pequenos cristos, tem a ver com seguidores de Cristo. Pequenos cristos, a primeira vez foi aplicada por C.S. Lewis. Ele aplicou isso naquele livro dele, Evangelho Puro e Simples. Então, ele fala aqui nesse livro que quando você anuncia o evangelho para pessoas e essas pessoas aceitam a Cristo, você está anunciando o evangelho para que elas se tornem pequenos Cristo. Isso é uma sugerência e não um significado da palavra cristão. Então, quando você é cristão, você quer seguir os passos de Cristo. E os passos de Cristo te conduz mais perto de Deus. Isso é ser cristão. Então, é essa vontade que o homem tinha, o primeiro homem, de estar comungando diretamente com Deus, ela começou a ser quebrada após ele pecar, como eu falei, porque a primeira coisa que ele fez foi se esconder, por vergonha, por ver a situação que ele se encontrava. Nu, literalmente, e ao ver isso, ele entendeu que ele quebrou uma lei divina, ele estava nu espiritualmente diante dos olhos do Senhor. Essa nudez espiritual causou vergonha até com o seu semelhante, a pessoa que é da sua própria espécie, que foi a sua mulher, a ponto que eles tiveram que pegar folhas e costurar essas folhas para fazer uma espécie de roupa para tampar a sua nudez, ou aquilo que se chama vergonhoso. Talvez o homem a sua genitália, a mulher a sua genitália e os seios, conforme alguns veem algumas figurinhas que apresentam o primeiro casal. Ou não sabemos se o corpo inteiro. Mas a questão é que o pecado fez isso. A vergonha no homem. Hoje parece que o pecado não faz o homem sentir tanta vergonha. As pessoas vivem de qualquer maneira, indiferente de Deus, longe de Deus, mas as pessoas que temem a Deus, vamos ser verdadeiro, quando você quebra uma lei de Deus, ou eu falo lei no sentido da graça, não estou falando lei no sentido que a Bíblia determina como lei, porque hoje nós guardamos as leis de Deus pela graça. Mas a nossa tendência, às vezes, é não querer orar por vergonha, é não ir na casa do Senhor por vergonha. Achamos que
precisamos de esperar passar um tempo para podermos orar, porque pensamos, mas se eu pequei agora, se eu pedir perdão, será que Deus me perdoa? Claro que ele perdoa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque Deus não perdoa com o passar do tempo, Deus não perdoa a prestação. Deus perdoa a partir do momento que é um coração quebrantado. Conforme o Salmo 51, versículo 17, fala que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O Senhor não despreza aqueles que realmente se arrependem. Porque um avivamento, a primeira coisa que ocorre de um avivamento é arrependimento. Porque o arrependimento ele é acompanhado de quebrantamento, ele é acompanhado de humilhação. Então, este é o momento que a pessoa e Deus realmente restaura a vida dele. Agora, se nós chegarmos diante do Senhor com arrogância, com justificativas, como Adão fez, não tem um arrependimento sincero. Justificativas. E nós também somos peritos em justificativas, em querer mostrar, principalmente quando as nossas supostas guerras é contra o nosso semelhante. Quando pecamos contra alguém, nós temos essa capacidade de achar que nós temos razões, que nós é quem temos o direito de perdoar se a pessoa vier humilhar. Quando, na verdade, isso mostra que nós não somos quebrantados, não somos humildes. Se os irmãos repararem na oração de Neemias, Neemias parece que ele nasceu na fortaleza de Sussã, no reino ainda quando era a Babilônia. Parece que ele nasceu lá pela idade dele, pelo período de tempo que o povo de Israel passou na Babilônia. Então implica que ele não tinha nada a ver com aquelas pessoas que pecaram, que promoveu o cativeiro babilônico. Mas quando ele ora, ele fala para Deus: perdoa nossos pecados, porque nós temos pecado contra ti. Implicando que no meio do povo de Deus nós somos um. E o pecado faz isso entre nós. Nós queremos ter as nossas próprias razões, como foi com Adão e a sua esposa, e nenhum deles queria assumir o erro. Então, isso é perigoso demais para o cristão. Então, o pastor mostra aqui, irmãos, que todo o domínio foi dado para o homem. Ele perde após pecar. O pastor mostra mais baixo, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz toda a diferença entre o homem e os outros seres vivos, pois é criado para ter domínio sobre todos os outros seres vivos. Implicando que o pastor está alegando aqui sobre os animais e não o domínio sobre a mulher. Não estou entendendo o texto. Em lugar nenhum aqui, no capítulo 1, Deus manda o homem ter domínio sobre a mulher, apesar de ser um resumo. O capítulo 2, quando Adão ele declara que esta agora, em relação aos animais, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele mostra que ela era da mesma espécie, e mostrando que o domínio de todas as coisas era para os dois, e não os dois dominariam sobre os animais e sobre todas as demais coisas criadas, e não que o homem dominaria a mulher. E outra coisa, quando a Bíblia fala, irmãos, que a mulher deve ser sujeita ao próprio marido, os irmãos podem observar que Paulo fala ao próprio marido, implicando que a mulher deve honrar o seu marido, e não que a mulher é sujeita ao homem, e sim ao seu marido. Vão só entendendo o texto? Tem a ver que, por exemplo, uma irmã da igreja tem que estar sujeita a todos os homens da igreja, ela é sujeita ao marido dela. Isso quer dizer que ela honra o marido dela. O sujeito também não é ser objeto de ser pisado, é ser ela honrar o seu marido. Isso é princípio de autoridade. Ela está submissa, ou seja, debaixo da mesma missão. E ela honra o marido por isso. Aí alguém vai falar, mas a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher. Ok, mas isso não torna ele maior do que a mulher, nem melhor. Porque o homem ser cabeça mostra distinção de função e não local de autoridade ou de estar acima. Porque quantos aqui acreditam que Jesus é Deus? Faz assim com a mão. Qual é igual ao Pai? Todos acreditam que ele é Deus, qual é igual ao Pai? Amém? E a Bíblia fala que Deus Pai é cabeça de Cristo. Então ele é maior do que Cristo? Não é. Então nós temos que saber discernir o que a Bíblia está falando
principalmente dentro da teologia que ela está anunciando. Então, mostra que o primeiro casal é quem dominava tudo na Terra. Essa distinção de funções, ela veio caber após o pecado, e a única coisa que Deus mostrou lá, que infelizmente só tem a nossa mãe Eni hoje na sala, como mulher, que Deus mostra é que o texto sugere que seria um pouco penoso para a mulher ela ser dominada pelo homem. O texto lá fala que ela teria parto com dores e ela desejaria, parece que o texto lá sugere, que ela desejaria dominar o homem, mas não conseguiria. Isso que o texto sugere. Que ela tentaria dominar, mas não ia conseguir. Apesar que hoje tem um monte que domina. E não tem dificuldade nenhuma para dominar os maridos. Então tem um monte. E tem pessoas que ainda acham que é esperto. Eu sempre costumo dizer, ó, Eva enganou Adão, Dalila enganou Sansão, e tem gente ainda que acha que é mais esperto que mulher. Então não é. Então, por isso que dentro do caminhar com Deus é tudo debaixo da graça. Então, irmão, o pastor quer mostrar isso. Havia na mão do primeiro casal o domínio de todas as coisas. E que eles foram criados distintos dos animais devido a eles receberem a semelhança de Deus nele. Isso implica alma e espírito. O pastor vai colocar cá na página de número 14. Ele fala assim: ó, o homem, ele é a coroa da criação. Como eu falei, após todas as coisas criadas, Deus fez o homem e o homem coroou a criação. No finalzinho, ele fala que após a criação do homem, viu Deus que tudo que fizera era muito bom. Então, todas as coisas que Deus fez era perfeito. Dentro daquela condição que Deus criou para que elas reproduzissem na sua própria espécie. Tudo criado por Deus foi maravilhoso. É como se Deus tivesse criado e falado: olha para vocês verem, que maravilha, falado para os anjos. Perfeito. O que eu poderia falar é para os anjos e para si mesmo. Tudo maravilhoso, tudo perfeito, dentro da maneira que Deus criou, nada acima e nada abaixo. Como eu falei, Deus organizou o planeta Terra dentro da atmosfera correta, com o plantio correto, com a temperatura correta, para que o homem pudesse viver nesse planeta Terra. O dia que tivesse frio, não estaria frio demais para que o homem não viesse a morrer, nem tampouco quente demais. As águas, tudo da maneira perfeita para que o homem pudesse viver. Hoje, o que nós vemos na devastação desse planeta é obra da própria mão do homem, que pelo seu egoísmo e a sua soberba, ele causou todas as catástrofes que nós vemos no planeta Terra. A página de número 15, irmãos, o pastor agora vai falar da imagem do homem, a imagem de Deus no homem. Essa palavra imagodei é uma palavra em latim, que é que o pastor vai abordar nesse tópico. Ele fala que esse tópico visa cuidar especificamente do aspecto da imagem e semelhança de Deus em quem foi criado o homem, em quem foi criado o homem. E o termo vem do latim, que designa esse fato, imago Dei, ou imagem de Deus. Então, eu não sei se os irmãos aqui conseguem definir o que seria a imagem de Deus no homem. Nós vemos muitas linhas de pensamento, alguns com muitas dificuldades em saber o que é a imagem de Deus no homem. E tem pessoas que acham que as palavras são sinônimo, imagem e semelhança, mas, por exemplo, se você for olhar dentro da própria língua do português, a palavra imagem tem uma conotação completamente diferente de semelhança. Por exemplo, se eu fizer 2 quadrados ou 2 caixotes, um maior que o outro, eles não têm a mesma imagem, eles têm a mesma semelhança, mas se você observar, é um maior que o outro. Vocês não estão entendendo? A diferença é um maior que o outro. Então, não são iguais, têm a mesma semelhança, mas não são iguais. Então, dentro do termo teológico, nós temos também que entender que a perspectiva bíblica, mesmo que nós temos em mãos um exemplar em português, ou se alguém dominar a língua hebraica, e mesmo que ele tenha em mão, nós temos que entender que a Bíblia tem perspectivas teológicas e que nem sempre que você pegar uma palavra e traduzir ela para o português, que é a nossa língua, e tentar basear somente naquilo ali, vai ter dificuldade, porque uma coisa que eu aprendi, principalmente na questão exegética da Bíblia, que não basta você dominar a língua original da Bíblia, você tem que saber interpretar.
Porque se você for traduzir tudo que está na Bíblia ao pé da letra e tentar tirar a sua interpretação daquilo ali, você vai acabar tendo problema. Então você tem que entender qual a mensagem que o escritor bíblico quis passar. Por isso que nós temos que entender o que é a imagem de Deus no homem e a semelhança de Deus no homem. Então o pastor coloca aqui que historicamente as pessoas eles lutaram, estudaram, questionaram, criaram muitos debates para tentar entender, e ele fala que historicamente não se chegou a um consenso a respeito do termo que é a imagem de Deus no homem. Muitos teólogos debateram sobre isso, os pais da igreja, muito que isso não foi para concílio, porque os concílios que existiram foram mais para debater em relação a respeito de Cristo, sua humanidade, sua deidade, poucos termos relacionados a Deus não trataram a respeito da antropologia bíblica. Parecia estar tudo muito claro, principalmente ao debater o pensamento gnóstico, que defendia uma união de uma teologia veterotestamentária com a filosofia platônica, e a filosofia platônica defendia que o homem ele é apenas espírito, barra alma e corpo. Devido a isso, não precisou tanto, porque o pensamento do gnosticismo não era antropológico, mas sim cristológico. Então, por isso que os primeiros concílios, os primeiros pais da igreja não preocupou em falar a respeito disso. E, infelizmente, os reformadores também não, porque o pensamento dos reformadores era trazer a Bíblia novamente para o centro do culto e tirar a autoridade papal, mostrando que Cristo é tudo em todos e que a única revelação é a Bíblia. Então, nós também não temos muitos respaldos antropológicos no pensamento da reforma. Mas, graças a Deus, nós tivemos bons teólogos, seja no Brasil, na Europa, que nos trouxeram bons materiais que nos ajuda a compreender isso. O pastor até coloca aqui uma breve história. Ele fala, como eu falei, que os pais da igreja, eles não preocupou tanto, mas eles concordavam que a imagem de Deus no homem consistia em sua capacidade de raciocínio, moral e da capacidade para a santidade. Isso aí era um pensamento comum dos pais da igreja. Alguns que, como eu falei, não teve concílio e não deixou nenhum tratado teológico, mas eles tinham o seu pensamento em relação do que era a imagem de Deus no homem. Aí ele mostra que pais da igreja como Clemente de Alexandria, Orígenes, e eles que são os pais apologéticos da igreja, eles definiam que esse termo ele fala assim, ó, que eles rejeitavam qualquer relação do termo em relação ao corpo. O que o pastor quer mostrar com isso? Que Orígenes e Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, o muito que Orígenes foi o campeão da interpretação alegórica, ele foi um discípulo de Filo de Alexandria, então ele tinha uma teologia e uma hermenêutica alegórica. Ele foi quem deu toda a origem a esse pensamento de alegoria, de interpretação, que algumas coisas são válidas, mas eu penso como Lutério. Uns 80% da interpretação de origem é muito ruim. Mas ele, na interpretação da imagem de Deus, ele não aceitava que estava relacionado ao corpo. Ou seja, que Deus não é a sua cara. Como você ouve algumas pregações, que existe um Deus sentado no trono que é a sua cara. Talvez você já ouviu isso em pregações. A imagem de Deus no homem não tem a ver com essa aparência física. Não tem a ver com isso. Por que não tem a ver? Quando Jesus fala para a mulher samaritana, que ela pergunta qual seria o local verdadeiro de culto a Deus, ele dizia que o povo de Jerusalém dizia que era em Jerusalém, possivelmente fazendo menção ao templo judaico, e ela dizia que seria em Samaria, lá no Monte Gerizim, onde também havia um templo, e que os samaritanos defendiam essa teoria. Aí Jesus fala que já havia chegado a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele não tem uma forma que nós podemos designar como essa forma humana. Os irmãos estão entendendo? Aí surge também a pergunta: mas se Deus não tem essa forma humana, como que a Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, que os olhos de Deus não estão fechados, que os ouvidos de Deus não estão tapados? Isso é uma linguagem que a própria hermenêutica defende como chamado de antropomórfica,
que quer dizer quando se atribui a Deus as partes do corpo humano para que nós viéssemos a entender os desígnios de Deus, que Deus ele age, que Deus ouve, que Deus vê tudo. Nós não sabemos, não podemos falar qual é a forma que Deus tem. Os irmãos estão entendendo? Eu acredito que Deus tem uma forma, mas eu não posso dizer que é essa aqui. É isso que o Ô, pastor. irmão Cleber, e quando Jacó lutou com o anjo, não era o próprio Deus? Ali é uma teofania. E se nós observarmos também o texto, ali não existe a palavra anjo. Ali fala que ele luta com um homem. Eu não ouvi o que o irmão falou. Ali fala que ele lutou com um homem. Não existe a palavra anjo. A palavra anjo, em algumas Bíblias, foi acréscimo do João Ferreira de Almeida em utilizar a palavra anjo. Mas a palavra original ali lutou com um homem, com um varão. E não E seria o próprio Deus, não é? Mas é o que nós entendemos da teologia de teofania. Por exemplo, anjos apareceram a Abraão, apareceu a Josué, apareceu a Sansão numa forma humana. Só que os anjos são espírito. E se os anjos são espírito, conforme o Salmo fala e conforme Hebreus, eles não têm essa forma humana que nós acreditamos. Eles manifestaram a forma humana para comunicar com o homem. Não sabemos se o corpo era de carne, como nós estamos aqui. O que aconteceu com esse corpo depois? Nós não sabemos. A Bíblia simplesmente cala e mostra que ele apareceu. Do mesmo jeito, por exemplo, que se você observar atentamente em Lucas, fala que o anjo Gabriel apresentou-se a Maria em uma forma de homem. E esse mesmo anjo Gabriel, no final do relato, ele se identifica como anjo Gabriel, se apresentou a Zacarias, pai de João Batista, possivelmente na forma que ele é, que causou espanto em João Batista, em Zacarias. O texto lá fica muito claro que ele não se manifestou da mesma maneira que se manifestou a Maria, mãe de Jesus. Então, nós não sabemos qual é a forma de um anjo. Do mesmo jeito que o exemplo é que o Ezequiel viu os anjos de uma forma muito diferente que a Igreja Católica pinta e que muitos homens desses que andam vendo anjo pinta também. Ele viu anjos com quatro rostos, viu anjo que tinha asas e várias rodas rodando dentro de roda, anjos que tinha asas com olho por baixo. Então, é algo muito diferente desses anjos que o povo anda vendo hoje e mostrando que foi uma manifestação que Ezequiel viu. Agora, essas manifestações do Velho Testamento que nós temos a respeito de Deus é o que os teólogos defendem como teofania ou cristofania. A palavra Christos vem de Cristo e tel vem de Deus, e a palavra fania, que seria no nosso português, vem do grego como fanon, que quer dizer manifestação, implicando que Deus se manifestou em uma aparência humana no Velho Testamento. Mas quando a Bíblia fala a respeito de partes, atribuindo partes do nosso corpo a Deus, é para que nós venhamos entender. É igual quando Deus fala para Moisés que era para ele ficar ali, parece que numa greta, numa rocha, que Deus passaria sobre ele e a bondade de Deus permitiria ele ver. Nós não sabemos o que Moisés viu. Não sabemos o que Moisés viu. Está entendendo? Então, e Paulo ensinando na verdade, era a igreja de Éfeso, né? Mas ele escrevendo a Timóteo, ele fala que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Escrevendo também aos Colossenses, ele fala que Jesus ele transmite a imagem do Deus invisível. Então, Jesus, ele hoje, ele transmite para nós a imagem do Deus eterno, e aqueles que contemplaram Jesus, que o próprio Jesus falou que quem vê ele vê o Pai, eles viam a pessoa de Deus em Cristo. Agora, essas manifestações no Velho Testamento é o que nós chamamos de teofania. E, Então, aquela passagem, não tem lá no Velho Testamento, não sei aonde, mas quando a irmã, Arão e Miriam, eles chegam para Moisés e falam: Ah, mas não é só você que escuta Deus, Deus não fala só com você, Deus fala com a gente também. Aí Deus vai e se manifesta, né, para eles, para os três, e permite Arão e Miriam ouvir a voz de Deus, mas aí ele pega e fala que Moisés ouvia, não tem um pedacinho assim? sim, é Números 12. Na verdade, ele não Então fala é que só uma, ouvia. aquilo ali Moisés só via a glória de Isso. Deus, então, E lá né? fala assim, se a irmã observar o texto, ele fala assim,
Com os outros, eu falo por sonho ou por enigma. Mas com Moisés eu falo face a face, querendo dizer que dentro daquela tenda, os demais versículos sempre fala que, por exemplo, quando o povo se levantou contra Moisés e Arão, no capítulo 17 de Números, a Bíblia fala que a glória de Deus desceu ali na tenda, e o povo percebeu que Deus estava lá. Então, o que dá a entender esse falo cara a cara com Moisés é que Moisés via essa glória, que glória é o que o profeta Ezequiel descreve. Ele fala: eu vi a glória do Senhor no rio Quebar. E ele fala: a sua glória era como cor de ambar. Se você pegar qualquer dicionário, não precisa nem ser da língua hebraica, a palavra cor de ambar tem a ver com o vermelho meio amarelado, que é cor de fogo. Que, inclusive, a palavra kavod, ela tem o significado de presença em fogo. Isso significa a palavra que glória no hebraico. Então, e a Bíblia fala que homem nenhum nunca viu a Deus. Então, por isso que eu estou dizendo, nós temos que saber interpretar. Ali ele via, não sei, essa glória, essa luz, que quando agora ouvia, eu creio que ele ouvia audivelmente a voz de Deus. Por isso que Deus fala que falava com ele cara a cara. Os demais homens eram através de sonho. Uma das coisas nós vemos quando Deus falou com o profeta Balaão, naquela noite que os homens visitou ele, Deus falou com ele através de sonho. Essa voz audível foram com poucos homens. Tá? Por isso que o profetismo, apesar da matéria aqui não ser profetas, mas o profetismo se inicia com Samuel. E o texto é muito claro, fala que até naquele período as pessoas eram chamadas de videntes porque eles não tinham essa capacidade de ouvir Deus falar daquela forma. Os demais profetas, com exceção de Abraão, que nós não sabemos como que Deus manifestou a Abraão lá em Ur dos Caldeus, e com Moisés nessa parte que Deus fala com ele dentro da tenda, que é chamada tenda de Moisés, com essa glória. Mas a manifestação da pessoa de Deus, nós não sabemos como é. Exemplo, Marcos, o Evangelho de Marcos termina falando que Jesus estava sentado à direita do Pai. Aí, quando Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia fala assim, que ele viu os céus abertos e viu Jesus à direita do Pai, mas ele não descreve como é o Pai. Ele só fala que viu Jesus à direita do Pai. Então, Jesus ele sabia quem era, mas o Pai não teve como ele descrever uma forma de como é o Pai. Tá entendendo? Ele possivelmente viu uma glória extraordinária que nem João, quando estava no Apocalipse, a presença sempre quando João esteve no Apocalipse, ele escreve o Apocalipse, não que ele esteve lá. Quando ele escreve o Apocalipse na ilha de Patmos e ele é arrebatado em espírito, ele estava em espírito. E ele não viu Deus como Deus é. Se você observar, lá vai falar que ele viu anjos, ele viu tronos, ele viu Jesus, mas ele não viu Deus na sua presença que é. Porque isso está revelado, vai ser revelado na eternidade futura. Na eternidade futura. O próprio profeta Isaías, no capítulo 6, em uma visão, ele viu, a Bíblia fala que ele viu Deus assentado em um trono, mas em uma visão. Pessoalmente, ele não viu. Mas entendendo a diferença? Então, nós não sabemos qual é a forma de Deus. O que o pastor quer mostrar é Evangelista Kleber, sim, só uma coisa ainda com relação à imagem e à semelhança de Deus. Uhum. Eu entendo muito que essa questão primariamente é nos atributos de Deus. Por exemplo, um exemplo, Deus é amor, então nós temos condições de amar também. Mas independentemente do que às vezes é ensinado ou coisa, no capítulo 5 de Gênesis, diz assim, o verso 1: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 135 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ou seja, o que eu entendo aqui é que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir de Sete, já é a semelhança do homem. Sete já foi a semelhança de Adão, né? E já foi de lá para cá.
A decadência foi grande. Mas a questão por isso que eu falo, a literatura, a Bíblia é tão perfeita da maneira que ela foi composta, que ela foi construída, que se você observar, igual o capítulo 5, a narrativa depois da queda. Por que que o Moisés ele escreve para os judeus, mostrando que Sete foi feito à imagem de Adão? Quando ele descreve aí, se você observar o capítulo 5 de Gênesis, é uma narrativa da genealogia de Adão através de Sete. No capítulo 4, a genealogia através de Caim. Ele nem fala de imagem nem nada. Tanto quando Caim como Abel nasceu, não descreve a questão da imagem. O que o Moisés quer escrever aí, que quando ele retrata que o homem foi feito à semelhança de Adão, é porque ele recebeu a imagem e semelhança caída que o homem ele passou a ter após a queda. Correto, isso mesmo, é isso que eu entendo. Então, é isso que vai para frente, nós vamos ver nas páginas aqui que o pastor coloca, essa imagem caída, que permaneceu no homem. A imagem de Deus permaneceu no homem ainda, porém caída. Por isso que Cristo veio e ele reconquistou isso para nós. Ele trouxe novamente a imagem de Deus perfeita no homem, porque Cristo, como nós falamos, ele é a imagem perfeita de Deus. Então, ele trouxe isso na cruz do Calvário novamente para o homem. O homem recebeu novamente aquela imagem que estava defeituosa, ele tem condição de manter essa imagem através dos atributos, como o irmão colocou, que é perfeito. Eu também acredito que a semelhança de Deus no homem são os atributos, e a imagem de Deus no homem é a sua capacidade de... Tem a ver com o seu caráter, mas na frente nós vamos falar a respeito disso. Tem a ver com o caráter de Deus no homem, e a semelhança tem a ver com os atributos que Deus comunicou ao homem. Tem atributos que não são comunicados ao homem, que são exclusivos de Deus, e tem atributos que Deus comunicou ao homem. Ele seria perfeito antes do pecado, a forma de agir, tudo era perfeito. Após o pecado, o homem ele ainda tem essas capacidades, porém, às vezes ela é ofuscada por coisas contrárias. Por exemplo, o homem pode amar. Deus colocou isso dentro dele. Mas ele também pode deixar de amar por ser egoísta, por ser orgulhoso, por ser maligno dentro de si mesmo. Ele pode deixar disso, por ele dar ouvido ao inimigo e passar a odiar. Por exemplo, o homem pode agir com justiça, mas ele também pode ter duas balanças. Ele pode agir da maneira daquele que lhe oferecer mais. Por isso que Deus fala daqueles que pervertiam o juízo, no livro de Amós, Miqueias e outros profetas, pervertiu o juízo por quê? Porque outras coisas falavam mais alto. E o senso de justiça dentro de nós vemos que é o mesmo senso de justiça de Deus. Exemplo, quando você vê uma pessoa que cometeu muitas atrocidades, muito que você é um cristão, deixa eu explicar uma coisa aqui antes, que alguém pode pensar que por você ser cristão, você tem que concordar com isso porque Deus é amor. Exemplo, um camarada que ele quebra todas as leis que regem uma nação, que regem uma cidade, os códigos civis, que são até boa parte deles extraídos da Bíblia, ele é digno de punição. Ele tem que ser punido, indiferente. Indiferente se ele virou até um cristão depois, ele tem que cumprir com a punição que lhe é cabido. E aí, exemplo, quando vou dar um exemplo aqui que eu fiquei até sabendo que está para sair em 2028 agora, aquele maníaco do parque. Ele tem muitos anos preso, mas boa parte das pessoas, quando o maníaco do parque vai sair, eles acham o seguinte, devido à justiça própria que nós temos, é o quê? Não, ele tem que ficar mais preso. Ele tem que ficar mais preso. Outros até falam, tem que morrer na cadeia. Quando nós observamos algum tipo de atrocidade que ocorre, alguma coisa que ocorre, o nosso senso de justiça é esse. Mas agora eu pergunto, se o maníaco do parque fosse seu parente, seu filho, seu irmão ou seu pai, será que esse senso de justiça que ele tem que morrer na cadeia seria a mesma coisa? Será que nós pensaríamos assim? Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Mas para Deus não tem isso. O Deus que criou a obra perfeita, quando ele errou, Deus puniu ele da maneira que Deus é justo. Então, a justiça, essa semelhança de Deus que Deus colocou em nós, se nós não formos realmente dirigidos pelo Espírito Santo, nós não vamos agir com essa semelhança de Deus da maneira que deve ser. Nós vamos amar quem nos ama,
Nós vamos fazer justiça com quem nós achamos que deve, nós vamos ser bons só com pessoas que são boas conosco, e isso não é a semelhança perfeita de Deus no homem. Então, de acordo com, eu concordo 100% com o nosso irmão Zando colocou aqui, que a semelhança de Deus são os atributos que Deus comunicou ao homem. Só que Adão, ele transmitiu essa semelhança para Sete, porque Sete nasceu defeituoso. Defeituoso igual Adão após o pecado. Cristo conquistou isso para nós. Ele trouxe isso novamente para o ser humano. Então, o pastor coloca aqui que o pensamento de origem de Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, não tem a ver com aparência física, não tem a ver com o que determina o nosso corpo. O muito que Deus possa até ser assim, irmão, possa até ser assim, mas o que a Bíblia quer mostrar não é isso. A Bíblia quer mostrar o que o nosso irmão Zando apresentou. Comunicação de atributos e em relação ao caráter do homem. Outra coisa que o pastor coloca aqui, o significado do termo. Ele mostra assim, para nós terminarmos. A palavra hebraica em Gênesis, que é a palavra... Só clarear isso aqui, porque minhas vistas não estão muito boas aqui, né? Que é a palavra Tselem, e que equivale às palavras gregas eikon e hoimonsis, que vem do latim como imago e similitude, que tem a ver, aí o pastor coloca, que ela tem a ver com uma imagem moldada ou uma figura que foi moldada. Por isso que eu disse, quando nós pegamos no original, se formos tentar interpretar, vai falar que é como uma moldura, uma estátua que alguém fez parecido. Que tem até aquele jargão mal falado entre os brasileiros, que foi cuspido e escarrado, que, na verdade, como eu falei, esse jargão não existe. A palavra certa seria esculpido em Carrara, e não cuspido e escarrado. É esculpido em Carrara. Carrara era uma espécie de argila que eles faziam tão bem feito que parecia humano. Parecia humano. Então, esse seria o significado da palavra. Então, o significado aqui seria algo moldado, algo bem feito. Só que, como eu falei, sabemos que o homem foi moldado pela mão de Deus. Mas essa parte que é espiritual, que tem a ver com a alma e com o espírito do homem, que torna ele a semelhança de Deus. Por quê? Os animais, conforme Eclesiastes e a própria Gênesis mostra, todos eles foram produzidos, com exceção dos aquáticos, da terra. Os irmãos lembram disso? Foi produzido da terra. E Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, naquele pensamento do que o homem tem, que ele até fala debaixo do sol, o homem sem Deus, ele até fala que não faz muita diferença o que nós vivemos e tentamos fazer de melhor nessa terra, porque ele fala que o homem é igual ao animal, porque morre um e morre o outro, e todos os dois vão para debaixo da terra, mostrando que todos os dois são pó, na semelhança de corpo, os irmãos estão entendendo de onde veio. Mas a questão da semelhança de Deus no homem, a imagem de Deus no homem, tem a ver com a parte espiritual. Aí o pastor coloca mais aqui, que foi figurado e moldado. E já a palavra demut tem um aspecto mais abstrato, que é a palavra também hebraica. Ou seja, como o nosso irmão Zandro abordou, e que eu concordo 100% com ele, que a imagem, para você não esquecer, resumido, a imagem de Deus no homem tem a ver com o caráter de Deus posto no homem. O homem teria o caráter de Deus. O homem foi criado perfeito, como Deus é perfeito. Então, o Deus deu capacidade do homem de raciocínio, capacidade de comunicação, capacidade de discernir o que é correto e o que é errado. Isso Deus colocou no homem. Na próxima aula tentaremos explicar, porque o irmão talvez pode perguntar, mas se Deus colocou, como que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal? que nada tem a ver com transmitir conhecimento do bem e do mal. Mas na próxima aula falaremos a respeito disso. Então, a imagem de Deus no homem é isso, é o caráter de Deus comunicado ao homem. E essa diferença que o homem tem dos animais, esse caráter que dá ele condição também de comunicação, de criar coisas, de poder dominar. Isso é a imagem de Deus, a semelhança é os atributos de Deus comunicados ao homem. Atributos esse que o homem pode ter. Quando você estuda teologia sistemática, os irmãos estudaram teologia sistemática 1, me parece, já? Os irmãos estudaram? Teologia sistemática 1.
Lá você vai aprender que os atributos comunicáveis de Deus é como o nosso irmão falou: bondade, justiça, amor. Então, isso é o que Deus comunicou ao homem e colocou dentro do homem. E os incomunicáveis são os atributos peculiares de Deus. Somente Deus tem, como eternidade, que mais à frente estaremos explicando o que é eternidade, que também o homem recebeu a eternidade, vai estar na próxima aula. Mas, por exemplo, os mais conhecidos: onipotência, onisciência, onipresença. Temos imutabilidade, eternidade, clemência, esse tipo de coisa que são atributos particular de Deus. Deus não deu isso ao homem. O homem não é onipotente, o homem não é onisciente, o homem não é imutável, o homem não é eterno. Então, todas essas coisas são atributos somente de Deus e não comunicou ao homem. Mas já esses atributos que tornam o homem a semelhança, como justiça, bondade, amor, longanimidade, que é o que nós conhecemos na Bíblia como partes do fruto do Espírito, isso foi comunicado ao homem, tornando ele a semelhança de Deus. Por isso, hoje, através de Cristo, nós podemos ter as práticas daquilo que Deus pratica. Fazer as mesmas coisas e ser semelhança de Deus novamente. E quando nós nos tornamos cristãos, principalmente um atributo de Deus que Deus comunicou ao homem, que é santidade, há um grande erro no que é santidade no pensamento dos cristãos. Por exemplo, ele acha que quando ele está mais santo, ele se torna melhor. Mas sabia que isso é o contrário? Quando você está mais santo, você não se torna melhor? Porque quando você está mais santo, você aproxima mais de Deus. E quando você aproxima mais de Deus, você vê que a sua santidade não é nada. Porque Deus é muito santo, a ponto que nós não conseguimos detectar a santidade de Deus. A ponto que quando Isaías viu, e ele ouviu um coro angelical cantando a respeito dessa santidade. Aí você imagina os anjos que eram santos e muito santos, porque eles já haviam presenciado uma rebelião a ponto que não acontece mais. Eles reconhecem a santidade de Deus em um grau muito elevado, que Isaías, ao ouvir, ele dá um grito de muita tristeza e diz que ele era uma pessoa muito impura, que vivia no meio de pessoas mais impuras ainda, a ponto que a sua boca era suja. E às vezes nós consagramos 2 dias e chegamos na igreja o super santo. Não posso nem encostar no irmão que eu vou me sentir sujo, porque eu estou santo demais. Quando na verdade não é assim. Quanto mais santo eu me torno, eu vejo que eu ainda preciso mais. E quando mais santo eu me torno, eu fico mais parecido com Deus. E se eu me pareço mais com Deus, eu tenho que compartilhar isso com o meu semelhante, e não desprezar o meu semelhante. Não importa a situação que ele está. É assim que a Bíblia ensina. Então, essa semelhança, irmão, de Deus no homem, que foi reconquistado por Cristo, tem que nos tornar melhor. Senão, ela continua defeituosa. Nós continuamos a semelhança de Adão, como nosso irmão Zando pontuou com muita clareza aqui, que Sete nasceu a imagem, a semelhança de Adão. Os irmãos estão entendendo? E isso não pode acontecer conosco. Temos que ter a imagem e a semelhança de Deus em nossa vida, porque Cristo conquistou isso para nós. Amém? Vamos ficar aqui. Para os irmãos que chegaram depois do aviso que eu dei, o pastor está ainda decidindo se vai aplicar prova ou dar um trabalho baseado no... Baseado não, na verdade seria responder os exercícios e enviar para ele. Mas ele disse que só na próxima semana, ou melhor, nessa semana que ele estaria me falando, ou colocando no grupo para o conhecimento dos irmãos. Se ele não pôr no grupo, ele vai me comunicar e na próxima aula estarei falando isso com os irmãos. Gostaria de pedir ao nosso irmão Kleber, que tem esse nome tão belo, um dos nomes mais belos na sala de aula aqui, para estar orando e agradecendo a Deus. Inclusive, é Kleber da Silva também. Silva. Amém. Oremos, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa aula maravilhosa. Que o Senhor continue, ó Deus, a operar em nossos corações, trazendo sobre nós a tua sabedoria, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal,
abençoar cada aluno, abençoar o professor Kleber, o professor Luiz Prestes. Senhor, guarda as famílias deles, pois, ó Deus querido, eles têm feito de bom coração e com muito amor, Pai, nos ensinando e nos falando da Tua palavra. Deus, continua a derramar as Tuas bênçãos sobre nós. Nos guarda e nos livra de todo mal. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos tenham uma excelente noite, um maravilhoso resto de semana. A paz esteja com todos. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Pai do Senhor.